Seja bem-vindo à nossa videoaula Rádio é Cultura. Durante muitos anos, a rádio foi o principal veículo de comunicação da sociedade, a nível mundial e aqui no Brasil. Muitos dos nossos avós tinham como único meio de comunicação saber o que está acontecendo na cidade, na região, o radinho FM, radinho AM. Com o passar do tempo, o rádio ganhou uma nova importância, uma nova roupagem. Com a questão da digitalização, da evolução, da internet, hoje em dia nós temos as rádio webs, os podcasts, enfim, um universo radiofônico de forma diferente. Mas o importante de tudo isso é a comunicação. Ter uma fonte segura e também saber se comunicar da melhor forma possível. Todas as pessoas hoje em dia, com a técnica de se comunicar, podem se aprimorar no sentido profissional, independente da sua profissão. Importante então você que está acompanhando a gente na nossa videoaula, continuar ligado, pois a gente vai ver a importância da comunicação, como se expressar, a importância de distinguir a fake news e favorecendo e passando um pouco, puxando para o rádio, a importância do rádio na nossa cultura, pois até hoje, ele ainda promove a informação e a comunicação, seja na nossa cidade, seja na região como um todo. E para se alcançar uma boa qualidade de um produto de comunicação, seja por meio da rádio, seja por meio de um vídeo, de um canal no YouTube, de um podcast, ou fazendo uma fotografia, é importante ter algumas técnicas, ter algum conhecimento de equipamentos, de forma de trabalhar, de lidar com eles. Mas, acima de tudo, a postura, a forma com que você conversa, as palavras bem pronunciadas é o primeiro passo. Então, a primeira dica de nossa aula, ou a primeira lição, é a pronúncia. Fale sempre pausadamente, respirando, de forma muito tranquila, que as palavras sejam todas cadenciadas, de maneira de quem está vendo ou ouvindo o produto, o que você está produzindo, o que você está fazendo, tenha a percepção e o entendimento exato de cada palavra. Nós vemos aqui um fone de ouvido, onde a audição, onde a gente ouve aquilo que a gente está falando, né, para poder entender um pouco, ver se a qualidade está boa. Temos um microfone, você às vezes tem dúvida, né? Poxa, qual é a postura? Depende muito da técnica. Esse é um microfone condensador usado muito em estúdio, mas nós temos hoje em dia microfone de lapela, microfones de celulares ou equipamentos como esse que nós estamos utilizando, capazes de captar o áudio de uma forma muito boa. Porém, voltando à nossa primeira dica, a pronúncia é muito importante. A segunda dica é a postura. O universo do rádio propiciou para que, além do radialista falar, ele começou a ser visto, né, pelas entrevistas, pelo podcast. Então a gente precisa ter postura, a forma com que a gente fala, com que a gente se comporta na frente da câmera é a nossa segunda dica de valor para a nossa videoaula. E agora, na sequência, a gente continua vendo a importância da educação midiática, a importância de priorizar e de entender melhor o conteúdo, a matéria, daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente vai reproduzir, compartilhar ou curtir nas redes sociais. Até lá, tchau, tchau, até a próxima, valeu! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa oficina virtual que tem como título a Educação Midiática nas Ondas do Rádio Escola. Vou apresentar para vocês alguns conceitos relacionados à educação midiática e vamos ter momentos práticos também. Meu nome é Gabriela Leuzin Régio, mas podem me chamar de Gabi. Sou multiplicadora do Camídia, que é um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Mas você deve estar se perguntando, né? O que é educação midiática? A educação midiática é o conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais. Percebam que todas essas palavras, acessar, analisar, criar e participar, são verbos, ou seja, significam uma ação que devemos ter e que está relacionada à forma como devemos lidar com as informações.
Lembre-se que temos responsabilidades enquanto cidadãos e ainda vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada e inserida em um ambiente com excesso de informações. Mas por que a educação midiática é tão necessária e importante? Como já mencionei, essa abundância de informações, que inclusive foi chamada de infodemia pela Organização Mundial de Saúde, requer da gente atitudes de cidadania com relação às mídias e à comunicação. Para isso, devemos ser capazes de desenvolver habilidades para acessar e compreender as mais diversas formas da informação e a qualidade dessa informação, analisar e avaliar essas informações, as suas fontes, que por sinal são diversificadas, e ainda identificar o propósito, qual a intenção delas. Outro ponto é que precisamos entender que nos comunicamos de diversas maneiras, por mensagens visuais, audiovisuais, sinais, dentre outras formas, e usamos ferramentas diferentes para isso. Devemos desenvolver habilidades para compreender o papel das mensagens de mídia frente aos problemas sociais. Alguns temas são exemplo, o bullying, o racismo, as fake news, e resolver problemas trabalhando de forma colaborativa e criando uma mensagem de mídia. Sim, é isso mesmo. Vocês podem e devem se engajar nessa causa. E a educação midiática é o primeiro passo. Resumindo, por meio da educação midiática, somos capazes de ler criticamente, escrever com responsabilidade e participar ativamente de uma sociedade conectada. E como estamos falando de informação e comunicação, é importante conhecer a diferença entre mídia e mídias. A palavra mídia está relacionada à imprensa, ou seja, ao conjunto de veículos de comunicação nos quais se exerce o jornalismo. Esses são alguns exemplos. A Rede Globo, dentro da televisão, Rádio Globo, Editora Globo, com revistas, e outros veículos existentes, como o SBT e a TV Record. E mídias? As mídias são todos os canais, os meios pelos quais é possível transmitir informação ou mensagens para grandes audiências. E eu trouxe esses exemplos mais antigos para vocês conhecerem, mas sei que são bem mais modernos, concordam? Por exemplo, na figura 1 temos uma máquina de escrever. Ela servia para transmitir informações escritas, mas hoje utilizamos o computador e até mesmo os aparelhos de celular. O rádio é um meio de comunicação verbal, sonoro, auditivo e hoje também transmite as informações pela internet. O telefone fixo é outro meio de comunicação verbal que se modernizou com o advento das tecnologias da comunicação e da internet. Por exemplo, a telefonia hoje é móvel e utiliza aplicativos de voz. A figura 2 apresenta o estudo de uma rádio, onde as entrevistas são realizadas por meio de vários equipamentos específicos para a produção e a transmissão dos programas de rádio. Já na figura 3, que é uma camiseta, há um texto com imagens que transmitem uma mensagem. E esse tipo de canal de comunicação pode ser uma embalagem de um produto que a gente está acostumado a comprar, pode ser os anúncios publicitários e as propagandas. E por último, na figura 4, podemos perceber que há crianças, várias pessoas, crianças, adultos, jovens, idosos, elas estão de alguma forma recebendo ou enviando informação por meio de mídias. E agora que já detalhei um pouco mais sobre alguns canais onde as informações são transmitidas, vamos avançar e entender sobre o que é e qual a importância da dieta informacional. Você sabe o que é uma dieta, não sabe? Pensa aí um pouquinho sobre o significado da palavra dieta. Pensou? Como o próprio nome está dizendo, a dieta informacional está relacionada a uma dieta de informações. Uma seleção de informações para enriquecer as nossas reflexões. Olha que interessante isso. A dieta informacional propõe uma busca por fontes variadas de informações de modo a expandir o nosso repertório e ter um retrato ampliado do mundo a partir de diferentes pontos de vista.
Para exemplificar, eu fiz uma pesquisa na internet digitando assim: sintomas da Covid-19. Aparecem vários resultados, mas eu selecionei esses aqui que estão na primeira imagem à esquerda. São 5 sites diferentes sobre o mesmo assunto. Vejam que precisamos ampliar as nossas pesquisas, mas com responsabilidade e análise dos sites e das informações, né? Se elas possuem qualidade e confiabilidade. O que chamamos de uma leitura crítica e lateral. Porque o que acontece hoje é mais ou menos o que a segunda figura está apresentando. Muitas, mas muitas informações à nossa frente. Mas por que tudo isso é importante? Porque existe muita desinformação e fake news. E o que é mesmo desinformação? É o termo mais amplo para nos referirmos a qualquer tipo de conteúdo falso, impreciso, tendencioso, distorcido ou fora de contexto, criado de forma intencional ou não. E fake news, você sabe o que significa? Fake news são um tipo bem específico de desinformação e diz respeito ao conteúdo propositalmente falso, ou seja, que foram criados para enganar. Bom, vejamos aqui algum exemplo. Na figura 1, é sobre fake news. O governo do estado do Ceará esclareceu que a publicação que estava sendo compartilhada, contendo informações sobre o consumo de alimentos que ajudavam no combate ao vírus da Covid-19, era falso. Então, uma fake news. Eles pegaram a mesma imagem da publicação, acrescentaram esse tipo de carimbo em vermelho, contendo esse símbolo, e a frase "isso é fake", e produziram uma notícia jornalística com informações de profissionais especialistas da área da saúde para esclarecimentos. E o segundo exemplo é uma desinformação. Essa foto à direita de um homem abraçando um bombeiro é verdadeira, porém não é do desastre Brumadinho, e sim de um outro caso de um resgate que os bombeiros realizaram em uma outra cidade mineira. Ou seja, essa foto selecionada à direita, que tem a seta, é uma imagem real, mas está fora do contexto dessa publicação que estava sendo veiculada em uma rede social. E como podemos ajudar a combater essas questões? Ou melhor, como podemos entender melhor a intenção dessas mensagens? Podemos começar entendendo e valorizando o papel do jornalismo, pois este é um dos caminhos para enfrentar a desinformação. Mas talvez vocês estejam perguntando, né? Mas como que o jornalismo atua? Antes de levar determinado assunto ao público, o jornalista investiga, pesquisa, entrevista e busca confirmar a veracidade das informações. Certo? Inclusive, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, né, que exemplificam as diferentes atividades que os jornalistas atuando. Por exemplo, na primeira, ele está fazendo uma investigação, uma pesquisa online, e também atuando com registro fotográfico. Perceba um instrumento, né, o equipamento da máquina fotográfica. A segunda imagem representa os preparativos, as anotações de uma entrevista, que parece ser um ambiente aberto, externo. Há os microfones, né, outro equipamento para uso, né, como repórter, tanto do jornalista como do entrevistado. A outra imagem é de um estúdio de entrevista de um programa de televisão. E a última é uma imagem de um estúdio de uma entrevista de um programa de rádio. Agora eu vou apresentar para vocês um protocolo para avaliar a informação. Ele é simples e muito importante. Mas antes preciso reforçar que educar as informações é o caminho mais seguro para formar cidadãos livres e aptos para fazer escolhas conscientes. Para isso é necessário identificar as fontes de uma informação, avaliar a confiabilidade e lembre-se, pessoas e documentos podem ser a origem de uma determinada informação, de uma reportagem, de um dado. Então, nós temos alguns exemplos bem práticos, né, na nossa vida cotidiana, que são as mensagens, os grupos de WhatsApp, onde tanto de amigos quanto de familiares, onde circulam várias, né, informações, vários compartilhamentos de texto, de imagem, de áudio, qualquer que seja o canal, então o rádio, a TV, a rede social, é preciso que seja praticado esse protocolo.
que tem essas perguntas aqui abaixo, à direita. Epa, a informação causou em você choque, surpresa ou raiva? Peraí, pause, não passe adiante ainda essa informação. O quê? Dedique um momento para investigar a informação. Resumindo, pratique o ceticismo saudável, que significa não desconfiar 100% de tudo, mas antes de compartilhar qualquer conteúdo, pense nesse protocolo. Combinado? Vamos praticar o que aprendemos até aqui? A atividade proposta é: vocês vão receber 2 materiais impressos, de uma figura que tem o tema fake news e saúde, e de uma notícia que tem o tema fake news e as mídias. E os resultados esperados são o desenvolvimento das seguintes habilidades midiáticas: ler, escrever e participar, reconhecer os tipos de mídias, analisar de forma crítica a mensagem, entender a importância da pesquisa em fontes confiáveis e comunicar de forma responsável. Então, vejamos aqui a primeira atividade. Vocês vão receber, então, esse impresso aí com a ilustração do cartoon do mosquito da dengue e vão fazer análises, reflexivas com base no conteúdo que nós já vimos hoje aqui, respondendo, nessas 3 questões. A primeira: o que você acha que está acontecendo nessa imagem? Segunda: isso é uma desinformação ou fake news? E terceiro: você acha que o mosquito da dengue é perigoso para a saúde das pessoas? A segunda atividade é uma notícia sobre as fake news e as mídias. Leia o texto da notícia e faça uma associação com os conceitos já vistos até agora. Elaborei 2 questões para vocês fazerem uma análise crítica da notícia. Vamos lá? A primeira questão é: após a leitura da notícia, o que chamou a sua atenção e o que você entendeu? E a segunda: você já pesquisou sobre a confiança da fonte de informação de uma notícia que você leu? Ok, vocês gostaram dessas 2 atividades? Já estou finalizando essa videoaula, que também considero uma oficina de sensibilização sobre educação midiática, porém quero repassar rapidamente os tópicos que foram apresentados. Me acompanhe. No primeiro tópico, nós vimos o que é educação midiática, depois sobre qual é a diferença das palavras mídia e mídias, o que é e qual a importância da dieta informacional, o significado de desinformação e fake news. Abordei também sobre jornalismo e democracia, apresentei o protocolo para avaliar uma informação. Epa, peraí, o quê? E por último, praticamos os aprendizados por meio de 2 ilustrações: a figura do mosquito da dengue e a notícia, rádio, TV e as fake news. Agora eu convido você para uma última atividade, o fechamento mão na massa. Mas antes eu gostaria de saber se vocês perceberam que hoje nós praticamos a educação midiática e que essa é uma prática fundamental nesse momento que vivemos de abundância das informações e de notícias. Imaginem essas habilidades sendo praticadas na escola, na comunidade de vocês, com amigos e também com seus familiares. Quero ver vocês colocando em prática, hein? Então vamos ao fechamento mão na massa. Pegue um papel, uma caneta e escrevam de forma resumida. Primeiro, o que você mais gostou sobre educação midiática e depois como você vai praticar esse aprendizado na sua escola e com a sua família. Vocês vão ter 5 minutinhos para fazer essa atividade, fechamento mão na massa. Essas são as referências, as fontes de pesquisa que utilizei na elaboração desses slides, dessa nossa oficina. E eu quero me despedir de vocês e agradecer a atenção. Espero que tenham percebido a importância dos aprendizados que vivenciamos aqui sobre educação midiática e que tenho certeza que vão servir para a vida toda de vocês, pois afinal estamos diariamente em contato com as informações e com as mídias. Vou deixar aqui meus contatos, estarei à disposição e até a próxima. Essa foi nossa videoaula Rádio Cultura,
um projeto realizado pela nossa organização com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, com foco na promoção cultural e educativa por meio da comunicação. Esperamos que vocês tenham gostado e fique ligado, novos projetos vêm por aí. Até a próxima!